Dia, queridos irmãos. Que dia agradável, que temperatura assim, super mais ou menos. E a gente está muito feliz com os irmãos aqui. A gente sabe quando chove assim, começa o dia chuvoso, né? O pessoal prefere ficar em casa, ainda mais quando sabe que vai ser retransmitido o culto à noite, né? Esse culto vai ser transmitido à noite para quem ficou em casa, para quem não pôde vir estar aqui com a gente. Mas você que está, seja muito bem-vindo. Vamos ficar de pé? Vamos fazer o cumprimento assim, olha, que a gente há um tempo atrás saía cumprimentando todo mundo. Agora você vai dar só uma olhadinha assim, ó, aquela olhadinha de bom dia, isso, um tchauzinho. Nós temos gente nova visitando a gente aqui, ó. Tem aquela moça, aquelas duas moças ali, olha, florida, bonita, né, que vieram visitar a gente, mas não são visitas, são de casa, né? Que legal, que joia. Temos a Cláudia que veio, que está firmando cada dia mais. Olha, vamos ver se você vai continuar depois que você conhecer essa turma aqui, viu? Que bom, irmão. Vamos orar, vamos falar com Deus. Queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos para a gente orar. Faça a sua oração, entrega seu culto a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta manhã nós nos reunimos aqui como tua igreja, e também a tua igreja se espalha por essa cidade, por outros lugares, aonde chega o recurso da internet. Nós queremos oferecer ao Senhor o nosso culto, a nossa adoração. Queremos que o Senhor receba a nossa oferta de cheiro suave, de atenção, de ouvidos prontos a ouvir a tua palavra, de lábios prontos a entoar louvores ao Senhor, coração aberto para receber o teu amor, a tua graça. Abençoa, Senhor Deus, o teu povo, onde estiver. Abençoa a tua igreja. Assim nós glorificamos o teu nome em Jesus, o seu Filho. Amém. Os irmãos, eu ia falar para os irmãos sentarem, mas a gente não vai sentar não, porque a gente vai cantar. O Ministério Louvor junto com a gente aqui, vamos entoar louvores, e a gente de pé canta até melhor um pouquinho, não é? O desafinado até se afinam. Bom dia, irmãos. Bom dia. Isso, a gente está com máscara, a gente não consegue ouvir bem, mas que alegria estarmos na casa do Senhor nessa manhã, amém? Vamos adorá-lo no poder do teu amor, e é nesse poder que nós seguimos e vencemos e caminhamos, aleluia. Senhor,
nessa manhã, vem renovar, Jesus. Peça a Ele. Vem renovar minha mente em Teu querer, meus dias viverei no poder do Teu amor. Junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me pra Teu lado estar. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do Teu amor. Junto a Ti, junto a Ti, Teu amor me envolve. Atrai-nos, Deus, nessa manhã. Atrai-me pra Teu lado estar. Esperamos em Ti, Senhor. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do Teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do Teu amor. Amém. Pode sentar, irmãos, por enquanto. Nós temos alguns comunicados. Na verdade, tenho vários, mas eu vou dar a oportunidade a Marilene para falar sobre o evento que vai acontecer no próximo sábado aqui na igreja, nesse mês da criança. O que nossa igreja está planejando aí? Bom dia, queridos. Bom dia você que está aí em casa. Na verdade, para você é boa noite, né? Nós estamos aqui preparando um evento muito especial para os seus filhos. Sábado que vem, às 16 horas, nós estaremos aqui na calçada da igreja com um evento que chamamos de Drive-Thru. Mas o seu filho precisa se inscrever. Tem mãe que ainda não inscreveu, tem pai que ainda não inscreveu seu filho. É importante para a gente ter todo o cálculo, para a gente fazer tudo direitinho, para ficar muito legal. Nós vamos ter aqui conosco nesse dia a Liga do Viver. Quem acompanha o culto infantil sabe do que eu estou falando. Né, tia Sandra? Vamos ter a Liga do Viver, vamos ter alguns professores aqui com a gente, vamos ter balão, brinquedos para distribuir, louvor e muita alegria. E acima de tudo a presença de Jesus conosco. Então não deixe seu filho de fora. Nós vamos fazer aquele circuito, eles vão passar, vão tirar foto para lembrar, foto com seus professores, foto com a Liga do Viver, para se lembrarem desse dia tão especial. Não é? Então não deixe seu filho de fora. Traga, mas eu não tenho carro, vem a pé. Vai entrar no circuito do mesmo jeito, vem de bicicleta, não tem problema. O importante é você estar aqui, nesse dia, sábado, 16 horas, ok? E professores também estejam atentos, aqueles que vão participar da logística toda vão chegar um pouco mais cedo, vão vir pela manhã. E a gente vai fazer um barulho bem bonito, bem legal aqui. Contamos com vocês e com as orações de vocês. Vai ter bolo, picolé. Não vou falar mais nada não, senão vocês vai perder a graça, mas vai ter muita coisa boa.
E nesse mês que nós estamos chamando, né, de mês da criança e discipulado, nós temos um tema. Nós temos um tema e uma divisa. E o tema: crescemos quando aprendemos com nossas crianças. Eu gostaria que todos vocês falassem comigo agora. Vamos lá juntos? Crescemos quando aprendemos com nossas crianças. E a divisa está em Mateus capítulo 18, versos de 3 a 5, que dizem assim: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. Palavras de Jesus. Jesus ama as crianças. Quantos exemplos ele nos deixou? E aqui é um deles. Precisamos nos converter e nos tornar como uma criança humilde, dependente, submissa. E nós vamos agora cantar o hino do cantor cristão, de número 542. Nós vamos cantar a primeira, a segunda e a última estrofe. Quem souber de cor aí, né? Nós ainda estamos sem transmissão, sem letra, né? E o pastor Ricardo vai nos ajudar com a letra aqui. Cristo tem amor por mim. Cristo tem amor Com certeza, por mim. creio assim. Creio assim. Por amor de mim Por morreu. amor de mim morreu. Vivo está por mim no céu. por mim no Ama os céu. Sim, Cristo me ama. Ama os meninos. Ama os meninos. Ama Jesus, os o meninos. Salvador. Jesus, o Salvador. Se Jesus me tem amor, Jesus me tem amor, pois se fez meu Salvador. Hoje ainda tem prazer de crianças receber. Ama os meninos, ama as meninas, ama os meninos. Jesus, meu Salvador, meu Senhor, Jesus está ao meu lado e levará, afinal, ao céu de luz, os que resgatou na cruz. Ama os meninos, ama as meninas, ama os meninos. Mais uma vez o refrão. Salvador, Ama os meninos, ama as meninas, ama os meninos. Jesus, o Salvador. Obrigada, Jesus, por esse amor tão grandioso que o Senhor tem por nós, o Senhor tem pelas crianças. Obrigada, porque o Senhor veio como um bebê, como uma criança, para nos ensinar o teu reino, para nos ensinar esse amor, essa submissão. Ó Deus, nos ajude a nos tornarmos como crianças, em nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia diz também, segundo aos Timóteos, capítulo 3, versículos 14 a 17, o seguinte: você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber salvação que vem pela fé em Cristo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Amém? Nós vamos cantar louvando ao Senhor. E enquanto nós cantamos, você que veio preparado poderá dedicar o seu dízimo, a sua oferta, ou então trazer o seu gênero alimentício aqui para a gente distribuir em alimentos para cestas básicas. As cestas de dízimo estão ali, olha, numa mesa e na outra. Você pode trazer seu dízimo, sua oferta, seu envelope ali. Vamos nos colocar de pé mais uma vez, irmãos? A canção que a gente vai entoar nesse momento diz:
eu me alegro em ti. E assim como nós temos aprendido a viver como crianças, nós precisamos nos depender mesmo do Senhor. Confiar, acreditar, descansar em Deus. Às vezes não é difícil, não é fácil, perdão, às vezes não é fácil. Mas nós temos um Deus que nos abraça nessa manhã e eu queria convidar você a cantar isso. Eu não me abalarei, porque eu vou bendizer o nome do Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Nós vamos cantar esse refrão novamente como uma oração ao nosso Deus, declarando a nossa dependência do Senhor e declarando a nossa confiança nesse Deus que tem cuidado de nós, nesse Deus que tem nos sustentado dia após dia, nesse Deus que não tem deixado faltar nada, nesse Deus que nos ama, independente de qualquer coisa. Vamos dizer: Tu és meu Deus. Feche seus olhos e declare isso ao Senhor. Não me abalarei.
ao Senhor. Aleluia. Louvamos o teu nome nessa manhã, Jesus. E te agradecemos porque o Senhor é um Deus presente. Obrigada, Senhor, porque tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora de qualquer angústia. Obrigada, louvamos o teu nome nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Pode sentar por enquanto, irmãos, mas nós vamos continuar com essa música gostosa, esse sonzinho maravilhoso, viu, Nininho? E eu quero, irmãos, a gente vai dedicar agora, orando, nós vamos dedicar nossos dízimos, ofertas e vidas. Quem consagra é Deus, a gente não consagra, a gente entrega aquilo que foi consagrado por Deus. E quando Ele dá para a gente o nosso salário, o nosso sustento, Ele vem consagrado por Deus. A gente só tem a oportunidade, o prazer, a missão de devolver, declarar com a nossa devolução que Ele é dono de tudo, de tudo. Por isso nós temos esse momento de dedicação dos dízimos e das ofertas aqui, em que Deus sustenta a nossa vida, sustenta o seu povo, a sua igreja, e a gente declara com esse gesto a adoração ao Senhor. Trazer o dízimo e oferta, se a gente for olhar para a Bíblia, é o centro do culto. No Velho Testamento, o centro do culto era o sacrifício, as ofertas que as pessoas traziam, e ali os sacerdotes imolavam os cordeiros e etc, e fazia aquela adoração. Hoje a gente não precisa mais, porque Jesus é o nosso cordeiro, Jesus é a nossa oferta, Ele se deu por nós. Portanto, não tem nada que a gente possa fazer maior do que aquilo que Jesus Cristo fez. Mas Ele dá a oportunidade no culto de sermos adoradores dEle. Nós vamos dedicar então os nossos dízimos e nossas ofertas que aqui foram depositadas, a vida dos irmãos que separaram uma parte daquilo que Deus lhe deu para sustento da obra do Senhor. Dizer assim: olha, eu acredito nisso, eu participo dessa obra, eu creio em que o Evangelho tem que continuar sendo pregado, porque eu sustento. Quando a gente não sustenta, a gente diz assim: ó, para, não continua. A gente tem esse prazer, glória a Deus por isso, pela vida dos irmãos que aqui vieram dedicar seu dízimo, sua oferta. E nós vamos dedicar vidas. Foi criado um novo ministério na igreja. Na verdade, o trabalho, o serviço já existia, mas não de forma organizada e com mais pessoas. A irmã Zulmira encarava, e agora nós replicamos, fizemos clones de Zulmira, não é? E aí eu queria chamar todos aqueles que estão compondo o ministério de recepção da igreja para vir aqui à frente, por favor. Nós vamos entregar esse ministério nas mãos do Senhor, dedicar a vida de vocês para participarem. Ju, vem cá, Ju. Esqueceu, minha filha? Mas você, Ju, que eu conheço aqui, é só você, minha filha. Também tem mais, vem cá, Diana. Vem cá. Isso. Kevin, vem cá, preguição. Levanta daí. Olha aí que está esquecendo alguém. Tem mais gente, mas só que não apareceu hoje na igreja. Não, que está aqui, olha. Ok, olha aí, irmãos. A irmã Vanessa é a líder do ministério. Ela vai estar responsável por reunir com eles, continuar treinamento, fazer escala, substituir quando faltar alguém por alguma eventualidade. E agora nós vamos dedicar essas vidas. E daqueles outros, você lembra o nome de quem faz parte, não está aqui? Gustavo, Mara. Não, tem mais um. Analice, Rosa, a irmã Rosa, é isso aí. Tem gente aberta, né? Graças a Deus por isso. Tem até gente do exterior que nós convocamos para cá, para estar com a gente, né, Diana? Vamos orar então. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado a nossa vida e tem nos dado o prazer, a oportunidade de também fazer parte da Tua obra, sustentando a Tua casa, fazendo o Teu reino prosperar, vidas serem abençoadas.
Senhor, a minha parte é tão pequena, mas o Senhor tem abençoado com isso a tua igreja. Por isso, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor. E agora eu quero, Senhor Deus, colocar no teu altar a vida dos meus irmãos aqui, irmãs, que estão se dedicando para trabalhar, recebendo aqueles que vêm à tua casa. Abençoa-os, que no seu olhar, na sua mão, no seu sorriso, as pessoas já vejam Cristo, que elas sejam tocadas, abençoadas, Senhor Deus, por causa da ação, do trabalho desses teus servos. Receba o Senhor Deus e consagra essas vidas em nome do Senhor Jesus. Amém. Isso aí, gente, obrigado. Tem uma frase que é o slogan desse ministério, que é assim, olha: você tem uma chance, uma oportunidade de causar a primeira impressão, e a primeira impressão é a que fica. Então já viu pelo staff aqui, ó, pela boniteza, a pessoa vem, vai ficar assim, ó, impactada, né? Ô Vanessa, tem espaço para mais gente? Então, se você pensou assim, ó, eu queria participar, pastor, é fácil, é só você colocar à disposição para Vanessa e ir lá. Aí fala assim: não, se alguém me chamar, é de Deus. Sabe lá se a pessoa que tem que chamar está em sintonia com Deus? Se você está em sintonia com Deus e sabe que Ele te chamou, meu amigo, se apresenta, não é assim? Que bênção, que joia, Deus os abençoe. Irmãos, nós tivemos essa semana assim, conturbada nesse Brasil por causa, acho que não teve semana que não teve conturbada, né? Mas essa semana perdemos, a nossa irmã Rúbia perdeu um parente, né? Pastor. A gente viu pela internet aí que morreu também o senador Harold Oliveira, alguém de destaque, tantos anos, membro da Primeira Igreja Batista de Niterói. A gente tem pastores, amigos, conhecidos que estão internados. Tem gente muito especial passando dificuldade, membros da nossa igreja, né? A pequenina Caterine, filha da Jaqueline, esteve entubada, ruim, a glicose dela foi 600, entrou em quase coma no hospital, desacordada, mas o Senhor abençoou e ela está recuperando, está internada ainda, mas a perspectiva é que ela venha essa semana para sua casa. Tanta coisa, e aí a gente precisa orar, né? Você crê no poder da oração? Quinta-feira nós vamos estar aqui orando. Eu quero ver se você crê mesmo, a não ser que você faça parte do grupo de risco, viu? Agora, se você crê mesmo, quer separar um tempinho para oração, nós vamos estar orando aqui, quinta-feira, quinta de oração, né? Vem, que você vai abençoar aqueles que precisam da sua intercessão, da sua oração. Você pode orar em casa? Pode. Você pode orar no trabalho? Pode. Pode orar na igreja. São os 3 altares: o altar pessoal, que é você e Deus no seu quarto; altar familiar, você e sua família na presença de Deus; e o altar eclesiástico, é você com a sua igreja. Qual que é o mais importante desse? O mais importante não é o lugar, o mais importante é a oração, não é? Então vamos lá, vamos falar com Deus, ou melhor, vamos ouvir o que o Senhor preparou para nós aqui. Abra sua Bíblia aí em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 11. Gabriel, vem cá, meu querido. Você vai ler o texto bíblico que nós vamos usar aqui para a pregação, tá bom? Mas que bitelo tá esse menino, hein? Rapaz, essa pandemia tem feito isso, né? A gente olha o tamanho da Júlia, virou uma vareta. Você está dando broto de bambu para ela comer? Está crescendo, né? Tem gente que engordou na pandemia, tem gente que emagreceu, tem gente que era loura, morena, que era morena, ficou loura, tem gente que estava grávida, ganhou neném, tem gente que não estava e ficou grávida, não é? A pandemia tem esses negócios aí, rapaz, que joia. Tem coisa positiva, não tem? Tem gente que era cabelo liso, virou cabelo crespo. Tem gente que tinha cabelo e não tem mais. Vem cá, Gabriel, cadê você? Vem cá, não some não. Isso, você vai ler esse texto aqui, ó, Isaías capítulo 11, está dando para ler?
Quer que eu melhore assim? Tela isso. Versículo 6, o texto profético de Isaías. E morrerá o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e uma criança os guiará. Isaías 11:6. Isso aí. Obrigado, querido. Pode sentar, dá o microfone para o papai lá. Isso. Mês de outubro separamos o mês das crianças e enfatizamos algumas coisas. E agora eu quero trazer uma mensagem sobre esse tema, a temática, que o nosso tema do mês é que nós crescemos quando aprendemos com as crianças. As crianças têm algo para ensinar? Ou nós que somos responsáveis por ensinar para elas? E aí? Então o tema da nossa reflexão de hoje está nesse texto aqui profético de Isaías, falando sobre o futuro que viria. 700 anos depois de Isaías ter vivido, nasceu Jesus. E o texto que ele diz aqui, o tema da nossa reflexão é: uma criança os guiará. Baseado também nesse livro do mesmo tema, Uma Criança os Guiará, da editora Ultimato, que é uma coletânea de vários textos organizados pela Clênia Fassoni, Lisander Dias e Wellington Pereira, de artigos e publicações falando sobre a criança, sobre a importância da criança na Bíblia e etc e tal. E aí eu pesquisei alguns livros, alguns daqui, e cheguei a algumas conclusões que a gente vai comentar agora sobre uma criança os guiará. A palavra de Deus, meus irmãos, não deveria nos surpreender quanto aos atos de Deus, mas de vez em quando nós nos surpreendemos, mas não deveria, porque tudo está escrito ali desde o início, desde o começo. Mas Deus é especialista em nos surpreender com a sua palavra é viva, ela fala a todo momento a nós. E nós temos paradigmas que criamos, e Deus destrona esses paradigmas com a sua palavra que está ali. É bom lembrar que a religiosidade é pródiga em criar paradigmas. Ela é farta em criar regras, normas, preceitos, para que a gente possa seguir em frente. Lembro do tempo, quando eu comecei na carreira cristã, em que ninguém deveria chegar ao púlpito se não tivesse de terno e gravata. Uma criança chegar aqui para ler a palavra, não, ela podia ler na sala de aula dela, tal, lá na EBF, coisas assim. E aí a gente vê que com o tempo a gente começou a entender melhor a palavra, e isso foi por terra. Foi por terra. O texto profético de Isaías, ele dá uma boa indicação disso para nós. O valor que Deus vê nas crianças, o tesouro que é para Deus as crianças. E aí a gente vai ver algumas considerações aqui, reflexões, para a gente chegar a uma conclusão e a aplicação dessa palavra para a nossa vida. Porque o importante não é o conhecimento, porque a gente pode conhecer e não saber transpassar. O importante é conhecer e aplicar, viver. Então a aplicação dos conhecimentos, do conceito, são importantes, porque se a gente sair daqui apenas com o conhecimento, a gente só saiu mais informado. Mas a palavra de Deus, o projeto da palavra de Deus é sair daqui transformado, edificado, fortalecido, abençoado, para que a gente possa fazer essa palavra viva. Então, primeiro destaque aqui, a consideração, é o destaque bíblico para as crianças. O destaque bíblico para as crianças. O biblicista, pastor, teólogo, Luiz Saião, pastor em São Paulo, ele escreveu assim, Deus resolveu invadir a história da humanidade com uma criança. Usou a forma mais simples para se aproximar do homem, vir como um bebê. Coisa mais singela é um bebê. Coisa mais gostosa é um bebê. E o pastor Luiz Saião diz que você quer ver a expressão de Deus? Fique em silêncio
por alguns minutos olhando uma criança no bebê. Você que é pai, mãe, já ficou algumas vezes parado na beira do berço e a sua criança imóvel ali, não mexe, não respira, não faz nada, e você, até que você vai lá e acorda a criança? Ei, rapaz, eu fiz isso algumas vezes. A criança respira diferente de nós, criança tem um outro metabolismo, e a gente pensa, morreu. Bobo, né? Pai bobo, né? Aí, irmãos, a criança está ali, olha, sustentada pelo Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 16, diz assim, ó: e disseram-lhe: ouve o que estes dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Ou seja, das crianças o louvor a Deus já segue. Não precisa a gente parar igual a gente para poder fazer um culto para dedicar ao Senhor. A criança já é a expressão de louvor e de adoração a Deus, segundo o que Jesus disse. Olhando para o Velho Testamento para ler, ele interpretou e falou assim: olha, é das crianças o perfeito, não é só o louvor, é o perfeito. Já louvou a Deus em que a sua mente divaga, em que você está cantando uma coisa, mas está pensando outra? Criança é louvor direto, é aquilo ali direto. Criança é adoração concentrada. Você pode perguntar para um adulto, às vezes, o que eu preguei, ou o que foi cantado, e ela... Aí a criança está dispersa assim, mas você pergunta a ela, ela fala tudinho que você disse. Ela está com o olho no padre, não, um olho no pastor, outro no culto. Irmãos, Salmo capítulo 8, versículo 2, diz assim, olha: tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer o inimigo, para calar o inimigo e o vingador. Ou seja, a ordem de Deus dada na boca das crianças cala o inimigo. O louvor da criança destrona o poder do inimigo. Já viu alguém possesso, alguém tomado pelo inimigo? Pois é, o negócio é feio. A criança tem o poder de Deus para desfazer isso. Geralmente, eu sou pastor já há 30 e poucos anos, né? 30 anos, melhor dizendo. E algumas vezes já experimentei isso, e aí eu chamo os mais antigos da igreja, os diáconos, e aí o paradigma de Deus aqui é assim, ó: a criança faz calar a boca do inimigo. Chama a criança, elas calam o inimigo. A criança é a expressão mais próxima da pura semelhança com Deus. A Bíblia diz que nós somos em mais de semelhança de Deus, mas a criança, no seu nascedouro e no seu crescimento, ela é a expressão mais próxima daquilo que Deus é. A gente tem também no texto de Isaías capítulo 6, que fala que Deus não será um guerreiro poderoso, Deus não será um estadista carismático. O Salvador da nossa vida não vai ser um homem rico e poderoso nos seus bens. Diz que um menino nos nasceu, uma criança nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Já percebeu o valor que Deus dá à criança? A criança que nós temos, a criança que Deus te deu. Quando nós chegamos à vida adulta, a orientação bíblica lá em Eclesiastes capítulo 11 é assim, ó: lembra-te dos dias da tua... Ou seja, quando chegou lá assim, ó, lembra como é que era? Porque vai chegar, e Eclesiastes 11 começa a dizer que a amendoeira vai florescer, ou seja, o cabelo vai ficar branco, né? Os olhos vão ficar como se tivessem nuvens, os guardas, os braços fortes vão fraquejar, a voz vai ficar fraquinha, o ouvido já não escuta mais. Por isso a gente vê a importância que Deus dá à primeira
idade. Aí a gente vê na Bíblia algumas coisas também fantásticas quanto às crianças. A filha de Jairo, por exemplo, em que Jesus para poder atender por causa daquela criança. A filha da mulher cananeia, a filha da viúva de Naim. Jesus, em nenhuma outra oportunidade, passou por aquela cidade. Mas ele saiu de onde estava só para vir a Naim, porque tinha lá o filho de uma viúva que precisava ser ressuscitado. E ele tocou no caixão, no esquife, e a criança ressuscitou, o menino ressuscitou. E aí ele foi e disse assim: mãe, dá comida para o menino. E aí a coisa aconteceu. Quando Jesus promove o milagre da multiplicação, sabe qual o personagem preponderante? Foi aquele menino que trouxe os pães e os peixes. Está ali o menino, ó. Ninguém dá bola. Jesus falou: traz o menino aqui, ó. Está aí o pão e o peixe, dá-lhes voz de comer. Jesus não falou para que ele ia fazer a multiplicação. Ele disse assim, ó: na mão de vocês, aquilo que está com a criança vai fazer a coisa acontecer. As pessoas vão ver o milagre se vocês pegarem o que a criança trouxe e distribuir. Já pensou no efeito teológico disso? Na prática bíblica, precisamos encher a nossa igreja de criança. Por isso, Stephanie, continua nesse sistema aí. Dani, você está no caminho. Não sei, né? Esse tal de, como é que é? Ciclo 21, microvlá, é um negócio destruidor. O método de ensino preferido de Jesus, qual foi? Parábola. Como um vovô, um papai, que senta para contar uma história para a criança, para aquilo ficar na mente dela de uma forma mais fácil. Parábola, os adultos entendiam e as crianças também. Jesus ministrava aos adultos e às crianças. Sabe uma grande dificuldade que nós temos em nossos cultos? Fazer com que as crianças entendam o que nós estamos fazendo, porque nossos cultos são para adulto. Já percebeu isso? Nós precisamos cantar mais cânticos das crianças nos nossos louvores. Ai, não, isso aí é só dentro da salinha. Ai, nossa. Jesus foi criança, como a gente acabou de cantar. Que bom. A Bíblia diz que para a entrada no reino dos céus não é só se arrepender, é se converter como uma criança, é se tornar como uma criança. Já pensou nisso? Que coisa boa. E sem contar, irmãos, como Deus usou as crianças no estabelecimento do povo de Israel. Como as crianças foram ali usadas por Deus, e Deus teve preocupação, se Deus pode ficar preocupado com alguma coisa, né? Mas interesse nas crianças. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Deus incluiu a criança no coração da missão, ou seja, a missão de implantação do reino de Deus, a missão de transformação desse mundo. Deus incluiu a criança. A gente entende Jesus como aquele que morreu na cruz e está lá por nós. E quando a gente fala da imagem de Jesus, a gente imagina Jesus adulto. Você já imaginou Jesus como uma criança de 3 meses? Não dá, né? A imagem que a gente faz de Jesus. No Natal a gente faz. Aí sabe o que o homem fez? Ele pegou, botou um velhinho barbudo lá, para poder aparecer mais no Natal do que um bebê, porque não acreditam que um bebê pode se transformar num Salvador, num Rei dos Reis. Essa criança desafiou os poderes quando ela nasceu, tanto que outras crianças pagaram com a vida, porque o adulto não imaginava, não conseguia conceber em que uma criança tinha mais poder do que ele. Já pensou nisso? A criança mostrou que poderia saber tanto das Escrituras, que podia discutir com os doutores da lei aos 12 anos. Foi isso que Jesus Cristo fez. Mostrou que a criança tem condições de fazer isso. A criança tem um lugar de destaque no cumprimento da missão. Ela é parte integrante da implantação das verdades bíblicas. As promessas para
as nações começaram com um menino chamado Moisés. Isaac, que o nome significa riso, ou filho da alegria, foi uma criança que personifica o que Jesus foi no futuro, um cordeiro que ia ser imolado para que Abraão fosse o grande pai da fé. Quem que tem mais fé? A criança estava ali junto naquele momento de estabelecimento das verdades do reino de Deus. Miriam, a jovenzinha, que depois de ter recebido a bênção de atravessar aquele mar imenso, ela preparou, dançou, celebrou, louvou, adorou a Deus. Samuel foi a expressão de vida espiritual e obediência a Deus. Uma criança abriu os olhos de Naamã para o profeta que tinha lá em Israel, e aí, como dizem outros pregadores, né, Naamã chega pensando que ia ter muita coisa para fazer, o profeta disse assim: vai tomar banho. E ele foi tomar banho no rio e falou: é só isso? É. Mas a criança abriu os olhos, ela abre os olhos para coisas que a gente não vê, que a gente não está antenado. Josias começou a reinar com 8 anos e reinou 31 anos. Como criança, ele fez uma grande revolução. Entrar no templo, fazer reforma, descobrir a palavra de Deus. A palavra de Deus vai ser lida, vai ser vivida. Os tronos de Satanás que tem aqui vão ser destronados. E agora vai acontecer a grande obra do Senhor. E aconteceu. Jeremias foi escolhido quando se considerava uma criança. Eu sou uma criança, não sei falar. Algumas das mais importantes revelações de Deus na palavra foram feitas por intermédio delas. A fé e obediência às ações dessas crianças foram essenciais para as realizações do propósito de Deus aqui na terra. Terceiro, o que fazer com a criança? O que fazer com a criança? O psicólogo Carlos Queiroz, ele escreveu num dos artigos aqui, que diz assim, ó: na criança está o sopro de Deus, nela está a personificação do hálito de Deus. O hálito mais fresco de Deus está ali naquela vida que foi recém-gerada, recém-nascida. Agora a gente precisa lembrar de algo muito especial, fatídico, natural. Criança cresce. Lembra de quando você era pequeno? A gente cresce. Eu lembro de um trauma que eu tive. Meu pai ganhava pouco, muito filho, e aí as despesas eram grandes. Pelo tamanho dá para ver que a gente consumia muito, e meus irmãos são todos do top assim, e aí o dinheiro não sobrava muito. Meu pai comprava um sapato por ano. Eu usei meu primeiro sapato aos 12 anos. Antes era chinela havaiana ou tamanco, um tamanquinho lá que eu achava horrível, preferia andar descalço, e aí o pé ficava mais grosso que o tamanco. Mas o sapato era para ir à escola. Aí tem um negócio: o sapato não cresce, o pé cresce. E a gente indo para a escola, irmão, chutando pedra. Chegava no final do ano, o bico do sapato já não existia mais. E aí quando chegava 7 de setembro, que tinha o desfile, aí a gente tinha que... o sapato e o uniforme ficava em casa no dia anterior, para lavar, engomar e engraxar, para chegar no outro dia lá legal. Aí a gente, algumas vezes eu cheguei no desfile, o sapato todo engraxado, mas sem bico. Ai, irmãos, cresce, a gente cresce. A gente cresce, irmãos, ganha algumas coisas e perde outras tão bonitas que Deus dá. Como a gente fica adulto, teimoso, cabeçudo. Como a gente começa a adquirir hábitos que nos distanciam de Deus. Uma característica da criança, ela tem aquilo que o pai dá, não é? A criança não chega numa loja e fala assim, ó, eu vou comprar aquela roupa. Não. Ou o alimento
Criança nenhuma quer comer brócolis. Criança nenhuma quer comer repolho, alface, tomate, essas coisas todas. Mas o pai dá, porque sabe que aquilo é saudável. A gente cresce, aí começa a ir para os hambúrgueres da vida, as lasanhas, pizzas. É só um exemplo, irmãos, do que a vida espiritual também faz com a gente, né? A gente cresce, criança cresce. E aí, lembramos também que não é pelo fato de ser criança, simplesmente, que a obra de Deus vai acontecer. Não é. Ah, é criança. Deus deu destaque na Bíblia para a criança. A criança tem um perfeito louvor. Então, aconteceu. A criança cresce, irmãos. E aí nós temos duas linhas de pensamento. Lembra quando Jesus estava lá com os discípulos, e aí ele pegou, e aí trouxe a criança, colocou no meio, e disse assim, olha, delas é o reino do céu, quer se converter como uma criança. Ele falou para Nicodemos, né? Você quer o reino de Deus? Então tem que entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Não. Então tem duas linhas de pensamento aqui, sobre a verdade que a criança cresce. Primeira, a criança precisa crescer. A criança precisa crescer. Não é admissível adulto se comportar como criança. Não dá. E tem muito adulto dentro de igreja agindo como bebê espiritual. Aonde vai chegar? Moisés cresceu. Ele foi pego pequeno. Deus tirou aquela criança, usou até outra criança para ir lá e pegar, a mamãe continuar amamentando. Mas Moisés cresceu e só se tornou o libertador quando cresceu, que despertou assim, ó, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito aqui. Eu fui criado pelos egípcios, eu pareço como um egípcio fantasiado. Ele devia ter o cabelo cortado ou careca, que os egípcios raspavam muito os seus cabelos. Ele deveria ter assim o perfil, um estereótipo que deram para ele, mas ele era hebreu. Dentro estava a sua genealogia hebraica. E aí chegou um momento, ele percebeu, olha, não dá isso não. Eu vou lá no faraó e vou falar assim, ó, deixa o meu povo ir para adorar a Deus lá no deserto, que aqui não dá para adorar a Deus não. Foi isso que aconteceu. Ele cresceu e caiu a ficha, né? Josias, que começou com 8 anos, cresceu também. E cresceu firmando os compromissos com Deus. Por isso a gente precisa entender assim, ó, criança tem que crescer, e nós também, né? Jeremias começou a sua ação profética assim, olha, eu sou uma criança, mas ele se tornou um gigante, enfrentou poderosos. Lucas capítulo 2, versículo 52, dá assim uma lavada. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Jesus podia ir para a cruz como bebê? Podia morrer. Inclusive quiseram matá-lo bem novinho. Mas ele começou o seu ministério aos 30 anos. Idade de adulto. E aí fez a obra de Deus. Nossas crianças precisam crescer como Jesus. Vou repetir, nossas crianças precisam crescer como Jesus. Como? Sabedoria. Ou seja, precisam ser ensinadas no que é correto. Aprendem o que nós ensinamos de forma formal e informal. Outro dia eu ouvi uma avó ninando uma criança. Na verdade, não foi eu que ouvi, foi minha esposa que ouviu e me contou. Aí a avó falava assim: papai e mamãe brigam muito. E o garotinho no colo e ela ninando. E o garotinho, sabe como é que a criança vai, não vai? A mamãe não larga o celular. A sua mamãe é ruim para você. O seu papai só bate em você. Você sabe que nós temos o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Agora todos estamos no nível do consciente. Algumas coisas vão passar para o subconsciente. E o inconsciente fica aberto, irmãos, justamente nesse momento. Imagine a destruição na cabeça, na mente, na alma dessa criança no colo, ouvindo isso.
Quantas crianças estão ouvindo e vendo isso pelo nosso Brasil? Quinta-feira nós fizemos um momento de orar pelas crianças que sofrem abusos físico, emocional, espiritual. Crianças que são levadas a alguns terreiros, alguns centros espirituais que são oferecidas. Você sabia que essas pessoas têm mais dedicação que muitos crentes? Que levam os seus filhos periodicamente, cotidianamente, rotineiramente, como ofertas sendo oferecidas aos ídolos. Por isso elas precisam crescer em sabedoria. Nós precisamos ensinar o que é certo. Não podemos transferir para a igreja a responsabilidade paterna, materna do ensino. Segunda coisa, elas precisam crescer em estatura. Como é que se cresce em estatura? Dando bastante comida? Sim, precisa de alimento. Criança precisa ser sustentada. Criança precisa de carinho. Criança precisa de atenção. Criança precisa ser amada. Criança precisa ser respeitada. Isso é o que Jesus cresceu em estatura. Cresceu bonitão, né? Acredita-se os estudiosos que Jesus tinha mais ou menos entre 1,75 m e 1,85 m, estudando o perfil das pessoas lá da sua época, da sua região. Jesus tinha o cabelo assim, crespo, estilo nininho, a cor misturada entre o nininho e o hélito, assim, deu para ver, né? Tá aí, você pode ver aí revistas, publicações que falam sobre isso, né? E Jesus cresceu comendo a comida da sua época, a dieta da sua época, recebendo carinho. Por que será que Deus colocou Jesus criança dentro de um lar, uma família? Porque isso é importante, a criança ser cuidada por alguém. Precisamos cuidar das crianças. Outra coisa, Jesus cresceu em graça, ou seja, Deus como Senhor da sua vida. A graça de Deus foi derramada sobre a vida daquela criança. Então a primeira consideração é que a criança cresce. A criança precisa crescer. A segunda é que a criança precisa de alguém que as ajude no crescimento. A criança precisa de alguém que as ajude no crescimento. Sua criança é importante para Jesus. Nossas crianças são importantes para Jesus. Seus filhos, seus netos, seus sobrinhos são importantes para Jesus. As crianças que Deus coloca no seu caminho são importantes. Para os pais, a criança precisa de você como pai. Ela não vai aprender a amar a Deus se ela não receber o amor do pai aqui. Você sabia disso? Isso é estudo, irmãos, psicológico, psiquiátrico. Sabe, um estudo assim, muito sério, está sendo feito sobre o crescimento do homossexualismo masculino e feminino no mundo, especialmente no Brasil, em nosso tempo. Nossos últimos 10, 15 anos, a coisa é incrível. Vai em algumas universidades. Eu nasci e fui criado dentro de uma universidade. Tenho acesso hoje ainda a essa universidade. Um dia eu estava perto da universidade, na fila do cachorro-quente, sabe aquele podrão fortalecido, robusto? Eu estava lá na fila para pegar um daquele. Aí eu estou assim, e na minha frente, duas moças conversando, de mão dada. Até aí, tudo bem. Mão dada, tudo bem. Mas ela assim, meu bem, eu estava com saudade de você. Não sei o quê, papapá. E na conversa estendeu, lésbicas. Uma de mais ou menos uns 32 anos, a outra de uns 18, 19 anos. Estudantes da universidade. Atrás de mim, dois rapazes. Bonitão, forte, sarado. Se minha filha me apresentasse, pai, estou namorando esse rapaz, eu falava assim, legal, vai dar neto bonito. Porque era um rapaz assim. Aí ele falou assim, como é que você está? E agora eu estou sozinho, eu estava com um bombeiro. Nunca tinha pego um bombeiro. Eu falei, meu Deus, desanimei do podrão. Fui embora, fui comprar outro negócio, porque aquilo ali me fez tão mal, tão mal. E sabe o que eles atribuem, um estudo sério atribui ao crescimento? Uma das coisas que atribui ao crescimento: desajuste nos lares, famílias. Pai e mãe
não cumprindo o seu dever. Já pensou isso, o efeito na nossa sociedade daqui a 20, 30, 40 anos, em que os casamentos nossos são voláteis? As pessoas estão casando muito fácil, separando mais fácil ainda. As famílias não têm uma estrutura assim de responsabilidades paternas, de responsabilidades espirituais sobre as crianças. E aí, o que fazer? O que fazer? Elas precisam de ajuda, alguém que as ajude no crescimento. Alguém já disse mais ou menos assim, olha, que os pais que não trazem os seus filhos à igreja, não levam os seus filhos à presença de Deus, é mais ou menos assim, ó. Deixa eu dar um exemplo aqui. Não vou dar exemplo de ninguém daqui, não. Eu tenho uma filha, minha filha casou, e aí engravidou, teve um neto, uma neta, e aí pronto. Nós estamos aqui em Itatiaia, ela está lá em Seropédica. E aí ela veio na casa do papai passear. Só que veio sozinha, deixou. Aí eu cheguei e disse assim: por que você veio na minha casa e não trouxe meus netos? Já pensou isso? Quem é vovô aqui? Já pensou isso, irmã Simar? Não dá, né? Não dá, né? Já pensou, irmã Rúbia? Não dá, né? Neto é um negócio gostoso, né? Pois é, tem gente fazendo isso. Deus está aqui, nós vamos ter um encontro com Deus na igreja. Aí o pai vem: cadê meus netos? Deus pode dizer: cadê meus netos? Eu não estou falando agora de tempo de pandemia, não. Agora, irmãos, eu não posso exigir de ninguém isso. Ninguém. Eu estou falando de tempo de antes de pandemia, irmãos. Me surpreende a responsabilidade, entre aspas, de alguns pais na condução dos seus filhos à casa do pai. A criança precisa de alguém que as ajude no crescimento. Uma das coisas mais terríveis que tem no Velho Testamento é a folha corrida, a ficha de alguns reis. E lá em 2 Reis, capítulo 23, versículo 32, tem uma frase que diz assim, ó: e fez, sobre um rei, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizeram seus pais. Ou seja, aprendeu. E a gente tem alguns reis assim na Bíblia. Alguns reis. Conheci uma família que chegou à igreja, e eles vieram no primeiro domingo. Eu identifiquei visitante, acabou o culto, fui lá conversar, perguntei o nome, essas coisas todas, onde moravam. Eles moravam a 50 quilômetros da igreja. Aí veio. Naquela época minha esposa tinha criado e resolveu juntar um grupo de irmãos e inovaram com um ministério chamado aquele com criança, como é que chamava? Geração Futuro. Era uma EBF todo domingo, irmão. Sabe o que é isso? Muitas vezes minha esposa do meu lado, eu dormindo, quando eu acordava 3 horas da manhã, ela acordada preparando as coisas para o domingo. E ligava para um, ligava para outro, e reunia aqui. E era assim, e dava trabalho, irmãos. A igreja tinha um templo antigo e um templo velho que era perto. Então, os adultos vinham, deixavam a criança ali, já recebia um crachazinho, pintura no rosto, borboleta, bichinho, e aí já iam lá para a atividade e ficavam lá, irmãos. Tinha equipe de louvor de crianças, eles tocavam, cantavam, pulavam, sapecavam, e os adultos lá. Às vezes a gente escutava, quando estava lendo a Bíblia, que fazia mais silêncio, as crianças cantando no templo lá. E aí aquele negócio aconteceu. E a mulher trouxe, e as crianças dela, 2 crianças, participaram. Domingo seguinte, de novo lá. Aí eu cheguei junto. Aí perguntei assim: gostaram, vieram, tal? Doido para ouvir, né? Gostamos. Aí ela falou assim: pastor, nós viemos aqui, nós encontramos um negócio que nós não encontramos lá na cidade. E a cidade dela tinha mais ou menos umas 4 igrejas batistas e mais tantas outras. Aqui tem algo para as minhas crianças. Minhas crianças vão ter. E, irmãos, todo domingo eles saíam 50 quilômetros
para poder vir à igreja. Eu acho que o grande prêmio do ministério que Marlene criou foi isso, em que uma pessoa falou assim, ó, nós vamos vir aqui porque as crianças têm um lugar de destaque. Quer dar um presente para a vida toda, para a sua criança? É Jesus no coração. Tem algo melhor? Não tem. As crianças precisam de alguém que as ensine, que as leve. E essa criança sabe quem é, meu irmão? É você. Essa criança não, essa pessoa é você. Somos nós. Então, que nós possamos, usados por Deus, abençoar as crianças que Ele coloca no nosso caminho. Amém? Deixa eu só falar um negócio aqui, ó. O estudo que eu disse também sobre a homossexualidade diz que nem todas as crianças, por causa disso, serão homossexuais, viu? Então tá livre, né? Então fica tranquilo, tá bom? Mas dá tempo de corrigir ainda, não dá? Vamos orar? Vou pedir pastor Ricardo. Pastor Ricardo tem criança aí, sabe, com a dura tarefa, mas importante, para orar ao Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos? Porque a responsabilidade paterna, ela... Pastor Ricardo, eu queria que na sua oração você incluísse também as pessoas que aniversariaram essa semana. Eu estou lembrando aqui da irmã Adia. Tem mais alguém que fez aniversário essa semana? Miralda, isso. A Miralda num dia, a Adia no outro. Mais alguém? E também orar pela família do Sérgio e da Aline, que estão indo embora essa semana. E estão levando duas crianças preciosas, o Isaac e a Ju. Entendeu? Que Deus abençoe. Maristela, vem cá, Maristela, representar sua irmã aqui. Vitor e Vinícius, vem cá. A dupla aí, ó, dinâmica. Vem cá, meu querido. Vitor estava aqui agora, cadê? Vem cá, Vitão. Ele está lá assim, ó, será que esse Vitor sou eu? Meu irmão está indo lá, mas eu acho que é o outro Vitor. Deus abençoe, parabéns, querido. Vamos orar então, irmãos? Vamos apresentar esses pedidos todos diante do Senhor? Pai querido, nós somos gratos pela oportunidade que temos de estar aqui na Tua casa, de sermos ministrados pela Tua palavra, de lembrarmos, Deus, coisas que são tão importantes, mas que às vezes no corriqueiro do dia a gente acaba passando, Senhor. Mas como é bom saber que o Senhor nos lembra, como é bom saber que o Senhor nos ensina, como é bom saber, Deus, que temos esse privilégio e essa responsabilidade. Então nos capacita como pais naturais, nos capacita como pais espirituais, nos capacita como igreja do Senhor, a estarmos atentos, Senhor, na instrução, na educação dos nossos filhos. Nós te pedimos assim porque cremos que o Senhor quer famílias saudáveis, cremos que o Senhor quer pessoas que cresçam, como a Tua palavra mesmo diz, em estatura e em graça e em sabedoria. Então precisamos do Senhor e somos gratos, porque o Senhor está nos ensinando e nos lembrando mais uma vez. Somos gratos também porque nessa semana tivemos pessoas aniversariando. Deus, é o milagre da vida se renovando, e nós te louvamos por isso, te agradecemos, Deus, pela vida dos nossos irmãos, Miralda, Adir, Vitor, o seu irmão, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, que a graça do Senhor se renove, que haja mesmo, Senhor, um ano completo de bênçãos para ser vivenciado, para ser experimentado por essas pessoas. Pai, nós também queremos colocar diante do Senhor a família da Aline e do Sérgio, que estão voltando para a Bélgica, o Isaac e a Júlia. Deus, que eles possam continuar sobre a orientação do Senhor, que ali na Bélgica, Senhor, a graça do Senhor, a bênção do Senhor os acompanhe, Senhor, e eles possam ver a bondade do Senhor se renovando sobre eles. Deus, como precisamos do Senhor, então conduza-os em paz, no translado até lá, nas viagens até chegar no seu destino, que o Senhor esteja com eles desde a saída aqui do Brasil até a chegada ali na Bélgica, e eles possam desfrutar da graça e da bênção do Senhor. Obrigado, Jesus, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e o nosso coração é cheio de gratidão, é cheio de alegria. Obrigado por mais esse momento juntos. Despeça-nos, Deus, com a Tua presença,
e com a tua graça. E é em teu nome poderoso que oramos, o nome de Jesus. Amém e amém. Vamos encerrar cantando. Não está aqui não, vamos fazer, como é que é? Quem sabe faz ao vivo, né? Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Primeira estrofe desse hino. Você já separou um aí? Então vamos lá, só a primeira estrofe. Obrigado, Dani, pela sua prontidão aí. Ligeira essa menina, hein? Por isso que a Manu é daqui na Pimentinha. Tá. Olha só, hoje nós temos a EBD presencial dos jovens e está começando a EBD presencial dos adolescentes. Os irmãos que foram convocados essa semana para reunião vão lá para dentro, que nós vamos ter a reunião daqui a pouco. Eu prometo para os irmãos que a gente vai ser breve. Marilene, Dani, ajuda aí. Ai, pronto, música que não fala. Vai pegar aqui uma cola com o Google da letra, né? É assim? Só chaleta. Vamos cantar? Achei não, a gente vai cantar aqui, você não vai trazer. Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Excelente declaração, Deus nos abençoe. Até domingo que vem, ou quinta-feira, melhor dizendo. Os cultos infantis acontecem aos domingos, às 4 horas da tarde, no canal do YouTube PIB Itatiaia. Temos um convite especial para as nossas crianças. Uma tarde super animada no dia 31 de outubro, às 16 horas, 4 horas da tarde, aqui na frente da igreja. Venha de carro, venha a pé, de bicicleta e você vai passar ali na frente e vai receber uma surpresa. Fique atento, dia 31 de outubro, às 4 horas da tarde. Confirme a sua presença e envie uma mensagem no zap da Elaine ou da Marilene. Esperamos vocês!